E isso aqui não foi um erro de arbitragem. Foi talvez o maior esquema de manipulação no futebol. E a FIFA sabe exatamente o que aconteceu em 2002. Sabe aquele lance contra a Itália? Criminoso. Aquele gol anulado da Espanha? Indefensável. Por que os melhores times do mundo foram eliminados do mesmo jeito? Sorte, coincidência ou um roteiro pronto? Hoje a gente vai rasgar a máscara dessa Copa. O que eu vou te mostrar agora, você não encontra em lugar nenhum. Prepara o choque, a verdade sobre 2002 começa agora. E se você é apaixonado por futebol e quer descobrir o lado obscuro que ninguém te conta, já clica no botão de inscrever-se aqui embaixo. Toda semana a gente abre a caixa preta do esporte. Imagina o seguinte, você está assistindo a uma Copa do Mundo. O time que você torce está dominando a partida, marcou um gol, estava vencendo. E aí o árbitro anula, depois anula de novo. Expulsa um jogador sem motivo claro. E no final, seu time cai numa prorrogação, numa Copa do Mundo, de uma forma que até hoje não tem explicação convincente. Agora imagina que isso aconteceu não uma, mas duas vezes, em sequência, com duas seleções diferentes, no mesmo torneio, organizado pelo mesmo país que estava vencendo. Isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade na Copa do Mundo de 2002. E até hoje, mais de 20 anos depois, jogadores, treinadores e analistas ainda batem boca sobre o que realmente aconteceu naquele torneio. Antes de entrar de cabeça nessa história, eu preciso te situar. A Copa do Mundo de 2002 foi diferente de todas as outras por uma razão que muita gente esquece. Pela primeira vez na história, o torneio foi co-organizado por dois países, Japão e Coreia do Sul, dois países vizinhos com uma relação histórica complicadíssima, que concordaram em dividir a maior festa do futebol mundial. Foi uma decisão política da FIFA, tomada depois de uma disputa acirrada nos bastidores. O Japão queria a Copa para si, a Coreia do Sul também. E a solução encontrada foi deixar os dois organizarem juntos. Isso criou uma situação inédita. A Coreia do Sul era simultaneamente a anfitriã e uma das seleções participantes. E quando você é a anfitriã de uma Copa do Mundo, o peso político, econômico e emocional sobre cada partida é imenso. Os ingressos, os patrocinadores, as audiências televisivas, o orgulho nacional, tudo isso está em jogo de uma forma que não acontece com nenhum outro país do torneio. E foi nesse cenário que a Coreia do Sul fez uma campanha que, até hoje, divide opiniões como poucas campanhas na história do futebol. Uma seleção sem tradição de Copa, que nunca tinha passado da primeira fase em nenhuma edição anterior, de repente foi eliminando gigantes do futebol mundial um atrás do outro. E ao redor de cada eliminação havia um árbitro, uma decisão, um gol anulado, uma expulsão que até hoje não encontrou justificativa técnica satisfatória. Esse vídeo não vai te dizer que a Coreia do Sul foi campeã graças a uma conspiração. Não é isso. Esse vídeo vai te mostrar os fatos. Vai te mostrar o que aconteceu dentro de campo, quem eram os árbitros, o que disseram os jogadores, o que aconteceu depois com essas mesmas figuras que tomaram aquelas decisões. E aí você vai tirar a sua conclusão. Porque às vezes a verdade mais perturbadora não é uma mentira inventada. É uma sequência de fatos reais que juntos não conseguem ser explicados por coincidência. Vamos começar do começo. A Coreia do Sul chegou para a Copa de 2002 com um técnico novo no comando, o holandês Guus Hiddink. Para quem não conhece, Hiddink é um dos treinadores mais respeitados do mundo. Tinha treinado o PSV, o Real Madrid, os Países Baixos na Copa de 98, onde chegou às semifinais. Era um profissional de altíssimo nível, absolutamente sério, conhecido por extrair o máximo de seleções que ninguém apostava. E a Coreia do Sul, sob o comando dele, mostrou um futebol diferente, intenso, físico, organizado, com uma pressão agressiva que deixava os adversários desconfortáveis. Era um time que corria mais do que qualquer outro do torneio, lutava em cada bola, criava dificuldades reais. Não era um time de perna de pau que estava sendo puxado pela mão da arbitragem do começo ao fim. Era um time competitivo, treinado de forma séria, que jogava com raça e entrega. Isso precisa ser dito. Porque a história que vou te contar não anula o trabalho de Hiddink nem o esforço daqueles jogadores. Mas também não apaga o que aconteceu dentro de campo.
A Coreia do Sul passou pelo grupo com relativa tranquilidade. Empatou com os Estados Unidos, venceu Portugal de forma convincente, empatou com a Polônia. Tinha um time equilibrado, bem postado, difícil de jogar contra, mas o torneio de verdade começava agora. Nas oitavas de final, o adversário era a Itália. Para o público brasileiro, vale o exercício de memória. Aquela era a Itália de Del Piero, de Totti, de Vieri, de Cannavaro, de Buffon. Uma geração completa, talentosa, que tinha chegado às quartas de final da Copa anterior, na França em 98, e que era candidata séria ao título em 2002. Uma das seleções mais tradicionais do mundo, com 4 títulos mundiais na bagagem. O jogo aconteceu no dia 18 de junho, em Daejeon, na Coreia do Sul, e desde o apito inicial, alguma coisa estava errada. O árbitro da partida era Byron Moreno, equatoriano, e já nos primeiros minutos, os italianos começaram a sentir que as decisões não estavam indo a seu favor. Faltas que não eram marcadas, lances dentro da área que eram ignorados. O jogo ia ficando tenso, e os italianos, que dominavam tecnicamente, não conseguiam transformar essa dominância em gols, mas no começo do segundo tempo, a Itália abriu o placar com Christian Vieri. Um gol legítimo, comemorado com alívio. Parecia que a normalidade ia prevalecer. Aí começou de verdade. A Coreia empurrou. O estádio, lotado de sul-coreanos, pressionava de uma forma que poucos ambientes no futebol conseguem reproduzir. E no final do segundo tempo regulamentar, a Coreia empatou com um gol de Seol Ki-hyun. Prorrogação, é aqui que a história muda de tom. Nos primeiros minutos da prorrogação, Damiano Tommasi marcou um gol para a Itália. O juiz de fora de campo levantou a bandeira. Impedimento. Os italianos protestaram furiosamente. As imagens que foram analisadas e reanalisadas até hoje mostram que Tommasi provavelmente não estava em posição irregular. Mas o gol foi anulado. Poucos minutos depois, o atacante italiano Francesco Totti recebeu um cartão amarelo por simulação. Era o segundo amarelo do jogo. Byron Moreno o expulsou. Para quem assistiu ao vivo e para quem reviu a jogada depois, a expulsão de Totti se tornou um dos lances mais debatidos da história das Copas. Totti recebeu contato dentro da área, se jogou ao chão. Para o árbitro, foi simulação. Para a imensa maioria das pessoas que viram aquele lance, foi falta. Com 10 jogadores, a Itália se segurou como pôde. Mas aos 116 minutos, no Golden Goal, An Jung-hwan cabeceou e mandou a Itália para casa. O estádio explodiu. A Coreia do Sul havia eliminado a Itália de uma Copa do Mundo pela primeira vez na história. E aí começou o barulho. Os italianos foram diretos. Giovanni Trapattoni, o técnico da Azzurra, saiu furioso do campo. Jogadores italianos falaram em roubada. Francesco Totti disse que tinha levado uma falta real, não havia simulado. A mídia italiana bombardeou Byron Moreno. E a pergunta que todos faziam era: quem é esse árbitro? Byron Moreno era equatoriano, tinha 40 anos na época e era árbitro internacional desde os anos 90. O que poucos sabiam naquele momento é o que veio a ser revelado nos anos seguintes. Em 2003, um ano depois da Copa, Moreno foi suspenso por 3 meses pela Federação Equatoriana por erros graves de arbitragem em um jogo doméstico. Depois, em 2005, tentou entrar nos Estados Unidos com 96 comprimidos de heroína escondidos no estômago. Foi preso, condenado e cumpriu pena. Mas naquele junho de 2002, ele era simplesmente o árbitro que tinha eliminado a Itália da Copa do Mundo. A FIFA ficou em silêncio. Nenhum comunicado oficial reconhecendo erros. Nenhuma investigação pública anunciada. Os italianos voltaram para casa carregando uma derrota que, para muitos deles, não era derrota esportiva. Era algo que não conseguiam nomear direito, mas que doía de um jeito diferente. E o mundo do futebol respirou fundo, engoliu a polêmica e esperou as quartas de final, onde a história ia se repetir. O adversário da Coreia do Sul nas quartas era a Espanha. Naquele torneio, a Espanha não era a Espanha do tic-tac que o mundo ia conhecer 6 anos depois, mas era uma seleção de qualidade. Tinha Raul, Fernando Morientes, Fernando Hierro e Iker Casillas no gol. Era um time sólido, organizado.
tecnicamente superior à Coreia do Sul em quase todos os aspectos do jogo. O jogo aconteceu no dia 22 de junho, em Gwangju, e, de novo, o estádio estava dominado por sul-coreanos. De novo, o ambiente era de pressão extrema sobre os adversários da Coreia. E, de novo, as decisões do árbitro começaram a acumular. O árbitro dessa partida era Gamal Al-Gandour, egípcio. E, durante o jogo, a Espanha marcou não um, não dois, mas 3 gols que foram anulados. 3. O primeiro de Fernando Morientes, ainda no tempo regulamentar, foi anulado por impedimento. As imagens mostram que Morientes estava em posição legal. O assistente levantou a bandeira. O gol não subiu, a partida foi para a prorrogação. A Espanha marcou de novo com Joaquim Sanches. De novo a bandeira. De novo anulado. A maioria das análises posteriores, inclusive de ex-árbitros que foram às câmeras falar sobre o lance, apontam que Joaquim não estava em impedimento. O gol era válido. O terceiro gol anulado aconteceu também na prorrogação. Um chute espanhol que cruzou a linha, segundo os jogadores presentes. Sem tecnologia de linha de gol naquela época, o árbitro não validou. A partida foi para os pênaltis. E nos pênaltis, a Coreia do Sul venceu. A Espanha voltou para casa com 3 gols anulados e uma eliminação que até hoje é tema de conversas amargas nos vestiários espanhóis. Raul González, um dos maiores jogadores espanhóis de todos os tempos, disse publicamente que aquela eliminação foi a mais injusta que viveu na carreira. Fernando Hierro, que jogou aquele jogo, faz questão de lembrar daquelas arbitragens quando o assunto Copa de 2002 vem à tona. E aí você tem 2 grupos distintos que acham que foram roubados. Italianos, espanhóis, ambos com argumentos visuais que são difíceis de refutar. Mas aqui é onde o negócio fica mais interessante e mais perturbador. Porque se você analisar cada decisão individualmente, alguém vai sempre dizer que os árbitros erraram de boa fé. A arbitragem é subjetiva, árbitros erram em todos os jogos. Você pode pegar qualquer partida da história e encontrar lances polêmicos. O problema é a frequência, a concentração de erros e o fato de que, em todos esses lances polêmicos, 100% das decisões favoreceram a Coreia do Sul. Não houve um único lance em que a arbitragem prejudicou a Coreia do Sul de forma clara. Não foi 50% para um lado e 50% para o outro, como em qualquer jogo normal com suas imperfeições naturais. Foi uma corrente de decisões que, somadas, eliminaram 2 das melhores seleções do torneio. E o contexto econômico e político não pode ser ignorado. A Coreia do Sul era anfitriã. O avanço da seleção sul-coreana nas fases eliminatórias significava partidas em casa, estádios cheios, receita bilionária de ingressos e transmissões, audiência televisiva recorde no país. Cada partida que a Coreia jogava em casa era um dia de feriado nacional. O presidente do país ia aos jogos. A mobilização popular era algo sem precedentes. O Brasil, que foi campeão naquele torneio com Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Filipão no banco, o Brasil que venceu com futebol bonito e eficiente, esse Brasil de 2002 sabe muito bem como uma Copa do Mundo pode transformar um país. Agora imagina ter esse Brasil jogando em casa, com árbitros que tomam decisões em todos os lances duvidosos a favor do time da casa. Isso é o que os italianos e espanhóis dizem que viveram. Mas aí você precisa ouvir o outro lado. E o outro lado existe. Há quem defenda que a Coreia do Sul simplesmente jogou bem, que o time de Hiddink era difícil de bater, que o futebol coreano, intenso e físico, desgastava adversários acostumados a um ritmo mais lento, que os italianos, em particular, eram um time que dependia muito do poder técnico e que sofria quando pressionados de forma persistente. Há também quem diga que os italianos, especialmente nas Copas, tinham um histórico de reclamações, que saíam sempre com uma desculpa quando as coisas não davam certo, que a expulsão de Totti podia muito bem ser interpretada como simulação dependendo do ângulo. E isso é verdade. O futebol tem múltiplas perspectivas, mas o que ninguém consegue explicar de forma convincente é a sequência, a acumulação. O fato de que 2 adversários consecutivos, distintos, sem nenhuma relação um com o outro, saíram do mesmo torneio com a mesma sensação e com os mesmos argumentos visuais.
tem outro elemento dessa história que precisa ser discutido. E esse elemento tem um nome: João Havelange, o ex-presidente da FIFA, brasileiro, que comandou a entidade por 24 anos, tinha uma relação histórica com o futebol asiático. Foi durante a gestão dele que os países asiáticos ganharam mais vagas nas Copas do Mundo, que as candidaturas asiáticas para sediar Copas foram incentivadas. E foi sob a presidência de Sepp Blatter, sucessor de Havelange, que a Copa de 2002 foi co-concedida ao Japão e à Coreia do Sul. Isso não é acusação direta, é contexto, mas é um contexto que levanta questões. A FIFA é uma organização que, sabemos hoje, por tudo que veio à tona nos anos seguintes, tinha problemas sérios de governança, corrupção e favorecimento. O escândalo FIFA de 2015, quando dezenas de dirigentes foram presos nos Estados Unidos, não surgiu do nada. Aquela corrupção tinha raízes fincadas há décadas. Não estamos dizendo que os árbitros de 2002 foram pagos. Ninguém provou isso. Mas a questão de se havia pressão institucional, ambiental ou política sobre as escolhas arbitrais nunca foi respondida de forma satisfatória pela FIFA. E quando uma organização com histórico comprovado de corrupção se recusa a investigar publicamente uma série de erros arbitrais que favorecem sistematicamente o país anfitrião, o silêncio passa a ser um dado também. Agora preciso te contar o que aconteceu com Byron Moreno depois de 2002, porque esse capítulo da história é importante para entender o quadro completo. Moreno voltou para o Equador como um árbitro controvertido. Em 2003, ele apitou um jogo do campeonato equatoriano e concedeu 12 minutos de acréscimo em um jogo em que o time que precisava dos gols marcou 3 vezes nesse período e virou a partida. A Federação Equatoriana investigou. Moreno foi suspenso por 3 meses, mas o capítulo mais impactante veio 3 anos depois. Em setembro de 2005, Byron Moreno foi detido no aeroporto John F. Kennedy, em Nova York. Ele estava chegando aos Estados Unidos para visitar familiares. Na inspeção, os agentes descobriram que ele havia ingerido 96 cápsulas de heroína. A droga estava escondida dentro do estômago dele. Moreno foi preso, foi julgado, foi condenado a 2 anos e meio de prisão federal nos Estados Unidos. O homem que apitou a partida entre Coreia do Sul e Itália, que expulsou Totti e anulou o gol de Tomasi, foi preso traficando heroína. Isso não prova que ele foi corrupto em 2002. Pessoas cometem crimes em fases distintas da vida. Um árbitro pode ser honesto em uma Copa e depois tomar decisões terríveis ao longo do caminho. Isso é possível, mas não dá para ignorar o dado. Não dá para contar essa história sem mencionar que o árbitro central das polêmicas de 2002 terminou preso por tráfico internacional de drogas. E aí você tem 2 opções. Ou é uma coincidência perturbadora, ou é um fragmento de um retrato maior que nunca foi pintado inteiramente. Essa pergunta não tem resposta definitiva. O que tem são os fatos. Vamos agora falar de Gamal Al-Gandour, o árbitro do jogo entre Coreia do Sul e Espanha. Al-Gandour é egípcio. Era um árbitro respeitado internacionalmente antes de 2002. Arbitrou jogos em várias Copas Africanas de Nações. Foi árbitro de nível FIFA por muitos anos. Não tem nenhum registro de crimes como os de Moreno. Mas os gols anulados contra a Espanha continuam sendo inexplicáveis para uma ampla parcela dos especialistas em arbitragem. O gol de Morientes, em particular, anulado por impedimento quando as imagens mostram que o atacante estava em posição legal, é frequentemente citado como um dos erros mais graves de arbitragem na história recente das Copas. O próprio Al-Gandour, anos depois, deu entrevistas em que defendeu suas decisões. Disse que apitou da melhor forma possível, que os lances eram difíceis de julgar sem tecnologia, que a pressão do ambiente era enorme, mas não influenciou seu julgamento. Os espanhóis, até hoje, discordam. E tem um detalhe curioso que circula bastante quando o assunto é discutido. Al-Gandour foi escalado para apitar a partida entre Coreia do Sul e Espanha menos de 2 semanas depois de ter apitado outros jogos do torneio sem polêmicas. A FIFA tem um critério para a escolha de árbitros em fases avançadas.
A pergunta que nunca foi respondida com clareza é: por que esses árbitros específicos para esses jogos específicos? Existe um elemento humano nessa história que vai além das polêmicas arbitrais, e esse elemento é a torcida sul-coreana. Se você assistiu a qualquer jogo da Coreia do Sul em 2002, você sabe do que estou falando. Os estádios sul-coreanos eram uma experiência completamente diferente de qualquer outra Copa do Mundo. Não havia facção torcendo em silêncio. Era um ruído uniforme, ensurdecedor, constante. As arquibancadas de vermelho pareciam uma entidade viva, pulsando com o time em campo. Os sul-coreanos foram às ruas em números que nunca se tinha visto. Milhões de pessoas acompanharam os jogos em telões nas praças públicas de Seul. Era uma comoção nacional de uma escala que é difícil de descrever. Esse ambiente teve um efeito real sobre os jogadores adversários. Jogadores italianos e espanhóis relataram em entrevistas posteriores a sensação de jogar contra 11 sul-coreanos em campo, mais 45 mil torcedores nas arquibancadas, mais 70 mil pessoas na rua gritando para dentro do estádio. Isso é real e precisa ser reconhecido. A Coreia do Sul teve uma vantagem de jogar em casa que foi maior do que qualquer outra seleção anfitriã que eu me lembre na história das Copas. E essa vantagem, somada ao trabalho de Hiddink, criou condições para que o time competisse de forma muito mais efetiva do que qualquer expectativa prévia. Mas a torcida não anula os gols, não desfaz as expulsões, não justifica a bandeira levantada quando o atacante estava em posição legal. Agora preciso te contar o que aconteceu depois, porque a história não acaba com as semifinais. A Coreia do Sul chegou às semifinais e enfrentou a Alemanha. E aí o roteiro mudou. A Alemanha venceu por 1-0, com um árbitro que apitou o jogo de forma normal, sem grandes polêmicas, sem gols anulados suspeitos, sem expulsões que gerassem debate. O jogo pela terceira colocação foi contra a Turquia. A Coreia do Sul perdeu, ficou em quarto lugar. O que é historicamente extraordinário para uma seleção asiática, ninguém pode tirar isso. Mas para muita gente dentro do mundo do futebol, a quarta colocação sul-coreana tem um asterisco. Nos anos que se seguiram, a FIFA nunca reconheceu publicamente que houve problemas graves de arbitragem naquele torneio. Nenhum processo disciplinar foi aberto contra Moreno ou Al Gandour pelos jogos específicos de 2002. Moreno foi suspenso em 2003 por erros domésticos e depois foi preso por tráfico. Mas as arbitragens da Copa do Mundo ficaram arquivadas como decisões que, na visão oficial da entidade, fazem parte da natureza imperfeita do futebol. Os italianos nunca aceitaram isso. Marcelo Lippi, que treinaria a Itália para a conquista do título em 2006, tem o hábito de dizer que a Copa de 2002 foi a mais injusta que viveu. Del Piero, Cannavaro, Buffon, todos eles falam sobre aquele dia em Daejeon com uma amargura que o tempo não apagou. E há um detalhe que o torcedor brasileiro talvez aprecie mais do que qualquer outro público. Na Copa de 2002, o Brasil foi campeão. Aquela foi a quinta estrela. A Copa de Ronaldo Fenômeno marcando 8 gols, de Rivaldo fazendo gols em momentos decisivos, de Ronaldinho com aquele chapéu memorável em Seul. E o caminho do Brasil ao título não passou pela Coreia do Sul. O Brasil caiu para o lado oposto da chave. Enquanto os sul-coreanos eliminavam Itália e Espanha no lado direito da tabela, o Brasil foi batendo Portugal, Inglaterra, Turquia na semifinal e a Alemanha na final. O que isso significa? Significa que o Brasil de 2002 ganhou aquela Copa com legitimidade incontestada. Ganhou jogando muito, com um dos melhores ataques da história das Copas, sem um único gol anulado suspeito, sem expulsões que gerassem debate eterno. E, ao mesmo tempo, do outro lado da chave, duas seleções de alto nível foram eliminadas de forma que até hoje não encontrou explicação técnica satisfatória. Esse contraste importa. Preciso te contar agora sobre o impacto que aquela campanha teve no futebol sul-coreano nos anos seguintes. A expectativa natural seria que um time que chegou às semifinais de uma Copa do Mundo construísse uma geração de continuidade, que aqueles resultados fossem o começo de uma era de sucesso coreano no futebol mundial. Não foi o que aconteceu. Na Copa de 2006, na Alemanha, a Coreia do Sul caiu na fase de grupos. Em 2010,
Na África do Sul, chegou às oitavas. Em 2014, no Brasil, caiu de novo na fase de grupos. Em 2018, eliminou a Alemanha em um resultado histórico, mas também saiu na fase de grupos. Em 2022, no Catar, chegou novamente às oitavas. O resultado é que a campanha de 2002 permaneceu como uma anomalia estatística, uma performance que a Coreia do Sul nunca conseguiu repetir, mesmo com mais de 20 anos de desenvolvimento do futebol coreano, com jogadores atuando nas melhores ligas da Europa, com estrutura e investimento crescentes. Isso não prova que houve manipulação. Seleções têm gerações específicas. O Leicester City ganhou a Premier League uma vez e voltou a ser um time médio. Não quer dizer que o título foi ilegítimo, mas a lacuna entre o resultado de 2002 e todos os outros resultados sul-coreanos em Copas é enorme. E é mais um dado nessa lista de dados que, juntos, formam um quadro difícil de ignorar. Agora, a pergunta que todo mundo faz. A pergunta que dá título a esse vídeo. Foi o maior roubo da história das Copas? Eu vou ser honesto com você. Não tem como responder isso com certeza. Não tem prova documental de que houve uma ordem para favorecer a Coreia do Sul. Não tem gravação, não tem confissão, não tem documento da FIFA instruindo árbitros a tomar determinadas decisões. O que tem são os lances, são as imagens. São os jogadores que viveram aquilo e que até hoje falam com aquela amargura que não passa. E tem o contexto. O contexto de uma Copa coorganizada por um país que estava competindo, o contexto de uma FIFA com histórico de problemas de governança, o contexto de um árbitro central que anos depois foi preso por tráfico de drogas, o contexto de dois times distintos sofrendo com arbitragens sistematicamente desfavoráveis em sequência. Existem outros episódios na história das Copas que também entram nessa conversa. O jogo da vergonha entre Alemanha Ocidental e Áustria em 82, onde as duas seleções combinaram um resultado que eliminava a Argélia. Os episódios de corrupção nos bastidores da FIFA que já foram documentados e provados. Jogos em que árbitros foram depois identificados como envolvidos em esquemas de manipulação em outras competições. A Copa de 2002 vive nesse contexto maior, num momento em que o futebol começava a entender que as instituições que o governavam não eram tão isentas quanto pregavam ser. Mas quero te dar um ângulo que raramente é discutido nessa história, o ângulo da Coreia do Sul como nação. Aquele torneio transformou um país. Os sul-coreanos que viveram aquelas semanas de junho de 2002 descrevem um momento de unidade nacional que não tem equivalente na história recente do país. Um país que vinha de décadas de autoritarismo, que tinha passado por uma crise econômica devastadora no final dos anos 90, que ainda carregava as cicatrizes da divisão na Península Coreana. E, de repente, em campo, havia algo que unia todo mundo. Esse sentimento foi real. A emoção daquela torcida foi genuína. Os jogadores que vestiram a camisa vermelha e correram cada metro de cada jogo fizeram isso com o coração. A questão não é se os sul-coreanos merecem apagar aquelas memórias. A questão é se o caminho que levou a elas foi limpo. E aqui entra um paralelo que o público brasileiro consegue sentir na pele. Em 1998, o Brasil foi para a final da Copa do Mundo na França. Ronaldo, o melhor jogador do mundo naquele momento, teve uma convulsão no hotel horas antes da partida. Entrou em campo claramente abaixo do que podia render. O Brasil perdeu por 3-0 para a França. Até hoje, há quem levante questões sobre aquela final, sobre o papel dos patrocinadores, sobre a presença de Ronaldo em campo, sobre o que realmente aconteceu horas antes da decisão. Nada foi provado, mas a dúvida permaneceu. E talvez seja justamente isso que aproxima aquela história da Copa de 2002. Porque algumas polêmicas do futebol desaparecem com o tempo. Outras sobrevivem a ele. Mais de 20 anos depois, ninguém conseguiu provar que houve uma conspiração para favorecer a Coreia do Sul. Mas também ninguém conseguiu explicar de forma plenamente convincente a sequência de decisões que eliminou Itália e Espanha daquela Copa. O que resta são os fatos, as imagens e as perguntas. Talvez tenha sido apenas uma sucessão extraordinária de erros. Talvez tenha sido algo maior.
A verdade é que o veredito definitivo nunca chegou. E é por isso que a campanha da Coreia do Sul em 2002 continua ocupando um lugar único na história das Copas do Mundo. Não porque todos concordam sobre o que aconteceu, mas porque mais de 2 décadas depois, ninguém conseguiu encerrar a discussão. Muito bem, amizade. Se você chegou até aqui, você respira futebol também. Coloca nos comentários aí, respira futebol para a gente saber que você esteve aqui. Se essa história te fez enxergar o futebol por um ângulo diferente, vale a pena se inscrever no canal agora, porque aqui a gente não olha apenas para o resultado final, para os gols ou para os títulos. A gente tenta entender as escolhas, os bastidores e os momentos que mudaram carreiras e seleções inteiras. Foi assim quando falamos de Ronaldinho, o gênio que abriu mão de alcançar um lugar ainda maior na história. Foi assim quando analisamos se a empolgação com a seleção depois do Panamá era realidade ou apenas ilusão. E será assim nos próximos vídeos, quando vamos mergulhar na história inacreditável de Ronaldo Fenômeno, o homem que desafiou diagnósticos que pareciam definitivos, e também na trajetória de Adriano Imperador, um talento tão extraordinário que muitos acreditavam ter potencial para marcar uma era ainda maior do que a que viveu. Então deixe seu like, porque isso mostra que esse tipo de narrativa profunda merece continuar sendo produzida. Compartilhe este vídeo com aquele amigo que ama discutir futebol além das manchetes e das estatísticas. E, principalmente, deixe seu comentário. Quero saber qual momento dessa história mais chamou sua atenção e qual personagem do futebol você acredita que teve o destino mais surpreendente de todos. Porque, no fim das contas, algumas das maiores histórias do futebol não acontecem apenas dentro das 4 linhas. Elas acontecem nas decisões, nos caminhos e nas oportunidades que transformam lendas em algo